Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Marloncast. Brincadeira, na verdade é o primeiro Marloncast eu tô muito feliz de começar esse Marloncast. Ele vai estar disponível aqui no YouTube e também nas plataformas do Spotify. Se você tá ouvindo o Marloncast, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você tá no Spotify, também já segue o nosso Marloncast. Nós vamos trazer alguns convidados aqui especiais para estar compartilhando um pouco sobre o Evangelho, sobre a vida deles pra gente. É com muito prazer que hoje eu apresento o nosso convidado especial, ele que eu conheço há pouco tempo, desde quando eu nasci. Na verdade, ele é meu primo, o nome dele é Luan, e eu vou estar chamando ele aqui para apresentar para vocês. Luan, seja bem-vindo ao nosso primeiro Marloncast, convidado especial. Pô, muito obrigado, uma honra ser o primeiro, uma responsabilidade enorme, né? Porque inaugurar esse quadro, mas é uma honra e agradeço por tudo aí. Top, top, top. Aqui a gente vai ser mais um bate-papo, galera, uma troca de ideia e algumas coisas sobre o evangelho. O Luan é meu primo, né? A gente é da mesma família, a gente cresceu uma parte da nossa vida junto. E Lua, como que foi a sua infância? Como que foi? Você era bem arteiro? Você fazia muita bagunça? Como que foi a sua infância? Conta pra nós. Cara, nossos pais vão falar melhor do que a gente, mas a gente talvez bagunçou um pouquinho, né? A gente já entortou pneu de bicicleta, já só não quebramos nenhum osso assim, porque Deus não permitiu. Mas Aleluia. a gente já caiu de bicicleta, a gente já sujou no barro, tivemos uma infância bacana, muito bom. Muito Ah, essa bom. história da pano pra manga até hoje, né? Como diz, Sim, sim. E o me dia conta. que nós fomos buscar o Marlon na escola e a Isso, eu ia gente falar, caiu de bicicleta. conta essa história, mas primeiro conta da onde você veio, aonde que você Bom, nasceu, e depois você entra nessa história, que essa história, gente, é muito boa, é muito boa. Conta aí pra gente. cara, nasci ali em Uraí, perto de Londrina, no norte do Paraná. E assim, a gente morava a mais ou menos umas duas ou três ruas, era no mesmo bairro de distância, umas três quadras diferentes. E o Marlon, que é o irmão dele, que é o Michael, e é mais velho que eu. Então, assim, a gente meio que batia na ideia, eu com mais o Michael, a gente brincava mais, o Marlon era mais menorzinho, né? Então ele não fazia as mesmas brincadeiras. Só que um dia, e isso, né, já serve aí de conselho para sempre a gente ouvir a voz de mãe, voz de pai, voz de adulto, né? Verdade. Principalmente aí quando alguém vier com conselho. E a gente estava jogando videogame, e o Marlon estava na escola, e ninguém ia conseguir buscar o Marlon. O Marlon era criança ainda. E aí tava eu com o Mike, Mas eles foi falaram minha. assim, busca o Marlon na escola, tal horário, 5 horas, sei lá. Ah, beleza, nós busca. Só que a gente entrou no videogame, nós entramos no videogame, entramos no videogame, entramos no videogame, que tipo assim, olhamos e falamos, nossa, 15 para 5, 10 Muito para bom. 5. E antes disso falaram assim, não vão de bicicleta, tá? Porque é perigoso, vão de a pé. Então, tipo assim, do tempo, era mais ou menos uns 20 minutos, uma meia hora nós andamos, que era mais para cima, né, o bairro. E, cara, entrando no videogame, Super Nintendo torando lá na época, né? Eita, Nós época jogando, boa. nós jogando, nós jogando. Aí nós pegou a bicicleta, né? Aí eu falei assim, Mike, vamos de bicicleta. Eu fui, acho que eu sou o culpado. Aí o Mike assim, não, o Mike ele sempre foi mais comedido, né? Sempre foi mais... Aí eu falei, cara, mas falta 10 minutos, não vai dar tempo. O Marlon vai sair, nós não vai estar lá. Assim, sua mãe vai brigar com nós. Aí o Mike falou assim, ok, então vamos de bicicleta. E nisso tinha um triozinho, que a gente chama de triozinho, que era um atalho. Ele cortava assim por meio da cidade, passava num bairro, nos matos, e No não era mata. Era, pavimentado, era de terra, esse é o de ponto, era de terra, não era terra. pavimentado, era bem exterior mesmo. Aí a gente vai descendo nesse triozinho de bicicleta, nossa, pedalando muito, muito rápido. E do lado desse triozinho tinha um clube, o clube da cidade. O clube da cidade ele tem a piscina e ele jogava água num fletezinho assim, no meio da terra. E passava a gente vai chamar de tipo Córrego, um córregozinho, riozinho, isso, riozinho, é. um riozinho. Só que ela é pequena, do tamanho de uns dois canos, assim, não era tão. Só que ela só quando ela limpava a piscina. E aí, cara, você tinha, tipo, era o tamanho do pneu da bicicleta para passar por onde era o lugar, era uma tábua. E a gente desceu tão rápido, mas tão rápido, que eu errei essa tábua. E aí a gente deu no outro canto, assim, dessa valeta. E, cara, foi Muito nós bom. dois pro ar. Eu não sei como foi a cena. Um dia eu peço pra Deus mostrar como foi essa cena, porque não tinha dublê, entendeu? Foi uma cena real. Você estava E, sendo cara, eu lembro treinado. assim que nós caiu. Eu não lembro, eu acho que eu perdi um pouco o sentido ali por uns 5 segundos. Eu perdi, porque eu não lembro de nada.
Aham. E aí eu só lembro do Michael assim: "Lu, você tá bem?" Aí eu olhando assim, ainda me co sabendo onde eu estava, falei: "Tô". Ele: "Cara, nós caiu, velho, não sei o quê". "Não, tá bem, tá bem, tá bem". Aí nós foi olhar a bicicleta, gente, não minto, a bicicleta tava um 8 o pneu da frente dela, ela virou assim, ela distorceu, o que era um redondo virou quase um 8. E aí ele falou: "Não, vou buscar, eu busco o Marlon e você volta pra casa". A hora que eu cheguei em casa, minha mãe pensou que eu tinha sido atropelado por um carro. Ela falou assim: "Que foi isso? É um carro? Foi um carro?" E aí eu falei assim: "Não, só caí", né, a gente aprende Ó, a mentir desde cedo, só caí. misericórdia. O Michael também falou que não, só tinha caído. A gente tentou garantir essa mentira aí por uns 2 dias, porém, assim, depois a mãe Depois do que Marlon, viu a ela falou assim: bike. "Isso foi bicicleta, tô sabendo, foi bicicleta", e aí a gente levou ali um puxão de orelha, levou um sermãozinho, mas ficou marcado, é. Muito bom, Não foi mano. marcado tão bom, hoje a gente ri, mas na época foi bem triste, foi bem É, tenso. essa história é muito boa, porque eu lembro que eu só lembro de meu irmão chegar na escola, eu acho que na época eu tinha uns 5 anos, eu não lembro. Acho que Eu só é. lembro do meu irmão chegar na escola todo sujo, mano, todo machucado, ralado. Eu falei: "Ô Maico, o que que aconteceu?". "Ah, e o Lua caiu lá no triozinho". Daí eu falei: "Mas cadê a bike?". "Então, a bike virou um 8 pneu". Cara, foi. Mano, A é gente era meio doido de muito bicicleta, boa meio essa doido. história, muito boa, Muito velho. bom. Mano, hoje eu pra quem não sabe, eu tô correndo aí, né, tentando correr a Half Marathon, né, a minha maratona é aqui na Irlanda, que eu moro na Irlanda, né, inclusive. Quem é do canal já sabe. Mas eu estava correndo 21 quilômetros e tal, e eu quero perguntar pra você, Luan, eh, como que começou a sua corrida com Jesus? Como que foi, sabe, o dia que Ah, você falou: "Cara, agora é o ainda bem que foi momento", o isso. que que aconteceu? Ainda bem que foi isso, porque se pergunta pra mim de correr, eu falo: "Cara, tô caminhando é 5 quilômetros em 50 minutos, não tô igual você não". Ai, meu Eu, se Deus. eu correr muito, dá piripaque. Cara, é seguinte, começa com a história dos meus pais, para ser sincero, para ser mais exato. Meus pais, eles eram católicos e eles casaram e tal, e uma tia os convidou para ir na igreja evangélica, na época presbiteriana, e convidou eles, e eles começaram a ir, a frequentar, e ok. E um dia, assim, só que ela convidava e ela buscava e levava embora. Buscava minha mãe na casa e levava embora. Só que um dia aí meu pai e minha mãe tiveram a decisão, tipo assim, de chegar para ela e falar assim, ó, seguinte, a partir de hoje a gente vai na igreja com os nossos próprios pés. Então, tipo, não busca a gente, se a gente quiser mesmo, a gente vai tomar essa decisão e a gente vai com a nossa própria atitude. E continuaram indo, de fato, continuaram indo. E aí meu pai foi conseguir o carrinho, etc e tal. Mas eu lembro que muitas vezes meu pai não tinha dinheiro para gasolina, muitas vezes meu pai não tinha, ele tinha uma mercearia e muitas vezes ele não tinha o carro ou a situação estava um pouco difícil e a gente ia de a pé mesmo. E ali eles lembraram, né? Fizeram toda a profissão de fé e tal. Mas a presbiteriana, não sei agora, mas na época ela era, acho que a tradicional, ela não batizava nas águas. Aham. Mas então assim, não fizeram batismo, mas de fato começaram a seguir o evangelho ali. E Acho ali, que cara, eu era pro fui aspersão, não era só para jogar aspersão. água aqui Exatamente. Isso, só joga uma vez. Só que eu gostei muito da presbiteriana no sentido assim, eles são bem rígidos, assim também hoje como eu estou na Batista, mas eles são bem rígidos com palavra, com estudo, eles são muito na palavra da palavra mesmo. E ali desde então eu comecei na escola bíblica, e aí eu cantava, Que? já falava, Essa eu não sério, sabia, rapaz. cantava, tem fotos, e eu cantava ali, e desde então, aí até as pessoas falavam assim, não, vai gravar um CD, só que eu não gostava, eu nunca gostei, só que eu gostava de servir, cantava Meizinho Torto, a Formiguinha Corta Folha e Carrega, leia a Bíblia e faça oração, Aleluia. são musiquinhas que nós cantávamos, então eu estava sempre envolvido, né? E desde então, assim, a galera vinha um chamado, falava assim, o pastorzinho, pastorzinho, e de fato, estava na escola bíblica, etc e tal. Aí com 11 anos, meus pais, aconteceu algumas coisas na vida, meu pai começou a ficar desempregado, as coisas ficaram difíceis, e Deus permitiu abrir uma porta para ele mudar para o estado de São Paulo, especificamente em Olambra, aqui, e meu pai veio primeiramente, depois veio minha mãe, e depois veio minha irmã, né, viemos todos juntos ali e tal, com 11 anos. Então, posso te dizer que eu nasço dentro da igreja até os 11 anos e permaneço ali. Então, eu nasci e até os 11 anos eu estava na presbiteriana,
e sempre servi, cara. Eu não lembro dessa época de não lembrar de igreja. Eu lembro que meu pai ia na escola bíblica domingo cedo, ia no culto à noite. Se tivesse coisa de sábado, aí ia de a pé, ia de carro, ia de qualquer jeito. Ele sempre ia. E eu sempre tive livrinhos, ele sempre comprava um livrinho, sempre comprava as coisas de infantil, né? Só que quando eu vim Certo, para certo. cá, então, assim, aconteceu tipo uma ruptura, né? Alguma coisa assim, tipo, teve esse baque, e aí eu chego aqui e a gente não tem, assim, de fato, uma igreja, assim, foi difícil, né? Porque uma mudança, ela muda tudo, né? Ela muda lugar, muda relacionamento, muda igreja. Então, assim, a gente demorou, meus pais demoraram para se encontrar numa igreja. E meus pais, assim, embora eles conhecessem o evangelho, eles não tinham tanta instrução. Eu só Sim, lembro que minha sim. mãe falava assim: ah, eu quero ser batizada nas águas agora, meu sonho. Minha mãe, então, ela começou a procurar batista, porque ela sabia que a batista, na cabeça dela, assim, ah, batista batiza na água. Sim, Então, sim. ela foi Naquela procurar uma época batista. naquela época tinha essa diferença, né, a batista era justamente conhecida por É, batizar, né. exato. Tinha E aí a gente foi batista água, primeira batista, amém. batista não sei o quê, até que a gente se congregou numa primeira batista de Arthur Nogueira, que é aqui próximo, e ali eu comecei a adolescência, uns 12 anos em diante, aí na igreja. Só que nisso, desse tempo dessa, juntou a adolescência, juntou a mudança, juntou toda essa coisa, eu meio que esfriei na fé, porque uma coisa era quando eu servia direto, agora uma coisa é você começar a construir de novo ali, uma igreja diferente, etc e tal, ter, né, esse abraço. E é como a gente morava junto, eu não morava perto, eu não estava tão próximo mais. A gente precisava de carro, era uns 40 minutos de carro, mais ou menos. Não era na mesma cidade, então teve todo esse esfriamento da minha parte. E aí, a minha adolescência, eu passo um pouco mais fria, vamos dizer assim. Eu não matei ninguém, vamos dizer assim, mas eu também Graças a eu sinto que eu Deus. não tive, eu não tive esse relacionamento profundo, né? Eu acho que eu não tive esse acompanhamento, esse tempo de adolescente mesmo, que é muito necessário. Então, ali, porque adolescente você começa a conhecer um mundo novo. E você recebe muito, né, desse mundo novo. Então, você recebe música, você recebe livros, você recebe estímulos, etc e tal. E se você não estiver firme ali na igreja, de fato, é perigoso. E foi nocivo para mim. Então, eu, mesmo nesse meio tempo, eu batizei. Eu estava lembrando esses dias que agora, dia 1 de abril, a gente está gravando hoje, é dia 25 de março. Uhum. Dia 1 de abril, eu vou fazer 17 anos que eu batizei, eu lembrei agora, que é 1 de É, abril de 2006. muito Então, bom, assim, muito e bom. mesmo em tudo isso, eu tinha o conhecimento da palavra. Então, assim, eu chego aqui em 2004, batizo em 2006. E mesmo assim, eu tinha o conhecimento da palavra. Tanto que eu nem fiz profissão de fé. Eu li em casa e, tipo, meio que expliquei para meus pais, e eles fizeram, e eles falaram. Aí, de última hora, falaram assim: ah, vamos batizar o Luan também. Aí eu ia fazer 13 anos, e eu, ah, por que a gente não aproveita? Eu batizei nisso, batizei dessa forma. Só que mesmo assim, né, não tive esse acompanhamento, não tive essa proximidade com a igreja pela distância, e eu dei uma esfriada. E aí eu vou retomar, de fato, eu acho que com uns 19 anos, que é onde eu, de fato, assim, os 18, 19 anos, que é onde, de fato, Então você passou teoricamente dos cerca 12 de aos 18, né? 6, 7 anos ali, meio que, tipo assim, É, em cima do muro, né, vamos ser um sincero, morno, é, vamos dizer, em cima do muro. exatamente. Eu Legal. não, tipo assim, não tive uma adolescência vida louca, né? Aham. Não tive contato com droga, não tive contato com álcool, não tive contato. Só que eu também não tive uma adolescência, vamos dizer, profunda em Jesus. Eu tive uma adolescência, Sim, só isso. sim, sim, Só, sim. só tive. Então, Foi um assim, pouco é rasa. um, é um, é um momento difícil, mas assim, eu olho e falo, bom, alguma coisa me serviu e alguma coisa me tratou e que se eu for a resposta, ou se eu tiver, quando eu tiver filhos, né, que eu preste atenção nesse período, principalmente, porque eu posso aprender com ele. E Exatamente. aí, com 18 anos, eu, de fato, eu tive um namoro aí nessa fase, e o namoro não deu muito certo. Aí minha mãe falou assim, olha, isso não vai dar certo quando você namorar alguém de igreja. E eu falei, de fato, porque eu namorava uma menina que ela era É, igreja a mãe deu a católica, cal, né, filho, falou: "Opa", já e lembrou da aí eu bike, falei, né, já cara, lembrou da bike, entendeu, falou: "Ô rapaz". lembrei da bike, tá vendo? Aprendi. Eu falei, cara, de fato, porque, tipo, é católica, e aí eu tinha conhecimento da palavra, eu falei, nossa, eu vou querer levar meus filhos, etc e tal, não vai dar muito certo, a gente vai brigar em algum momento. E eu falei, mas você tem razão, lembrei da bicicleta e é isso. E aí eu comecei, só que a minha igreja ela não tinha muitos jovens assim, não tinha muitos jovens. E aí eu comecei, não sei como, a criar contato com os jovens da quadrangular, assim. E aí eu comecei a criar contatos com os jovens da quadrangular, e eu comecei a ir lá, e aí, nossa, né, tem bastante jovens, tem bastante amizade, tem bastante relacionamento. E comecei a andar com eles bastante, assim. Eu acho que essa época,
Acho que eu peguei um Essa pouco época é dessa a época, eu época não que o Marlon peguei? muda pra cá também, eu acho, que é mais ou Eu menos um acho que pouquinho antes, eu lembro alguma coisa. 2011, 12. É, eu mudei em Você dois mil e muda. 14, então eu peguei, tipo, essa transição sua aí e tal, né. É, Sim, então você sim. pega essa tradição. E Desculpa aí aí, eu mano, comecei desculpa, com Pigonha. eles. Ah, pode falar, Pigonha. relaxa. E aí, quadrangular, comecei com eles, tal, andar com eles, e, cara, tipo assim, descobri um mundo novo. Que até então, tipo, beleza, eu sabia de evangelho, beleza, eu sabia de Bíblia, mas eu não tinha tido contato sobrenatural de fato. E a Uhum. quadrangular foi muito monstro nisso, eles me ajudaram muito, me abraçaram, tempo de mesa. Eu lembro que eu ia nos cultos aos sábados, e aí a gente ia para uma lanchonete, para um restaurante. E aí ia com eles, e aí um dia eles falaram assim: ah, hoje tem vigília, bora. E, tipo assim, eu nem sabia que era vigília, pra ser bem sincero, mas eu falei: bora. Nossa, Que você tem pessoa fé cara mesmo, hein? tipo os caras do exército, tá ligado? Ficar de vigília no batalhão, pá. Não, bora, você tem fé mesmo. Eu falei: não, nós tem fé aqui, nós tem fé. E aí eu lembro que foi num rancho, numa chácara, e ali eu fui batizado no Espírito Santo, ali eu Uau. caí na unção de fato. Né? Um cara chegou orando, já chegou mandando rajada de língua, etc e tal, eu não sabia o que que era aquilo. Só Já lembro na que eu veio de acordei. um berço presbiteriano, caminhou durante pouco tempo na Batista sem ter o entendimento correto, e de repente tem um cara lá Tô na manifestando os quadrangular. dons de língua, meu Essa é Deus. a multiforma do reino do evangelho, né, cara? Amém, Tipo, é. Deus ele é sensacional. E eu acho que sim, quando você olha para o presbiteriano, você olha para você olha para o quadrangular, você olha tantas outras denominações, cara, tem vida sendo tratada ali, tem evangelho sendo pregado, e eu não menosprezo, sabe? Eu acho Sim. que cada um com seu processo, cada um com seu tempo, o importante é que você esteja bem com Jesus, sabe? Você esteja caminhando em santidade, que é o importante. E ali eu fui batizado, cara. E ali, assim, aí ali expande. Ali abre um mundo novo na minha cabeça. Eu ali quis buscar mais. E dali comecei para monte, comecei, etc e tal, orar mais, buscar mais, aprender mais, e etc. E aí, dali em diante, eu, de fato, eu tive esse compromisso. Então, hoje eu tô com 30. Posso Oh, dizer que é 11 anos de trintou. adolescência, que é um adolescente, mas hoje eu já chego numa adolescência espiritual mais sadia, vamos dizer assim. Sim, sim. Vamos dizer assim. E nesse meio do processo, mano, qual que foi, tipo assim, algo marcante que você falou: "Cara, Eh, eu acho que foi esse dia que você foi aí pra vigília que você fala, foi esse dia mesmo que, tipo, foi marcante, você entendeu, cara, você entendeu o processo de salvação, sabe, que Jesus morreu por você e que ele era real, sabe. Muitas pessoas têm esse entendimento que Jesus foi um cara que viveu aqui na terra, que morreu e que ressuscitou, mas eles não entendem que Jesus ainda continua vivo, e ele ainda continua fazendo. Teve um momento que você parou e pensou, falou: "Cara, Jesus é realmente real, ele ainda tá vivo". Eu acho que já tem da minha infância, até esqueci de comentar, porque assim, desde a minha infância eu já tinha muito assim. Eu posso dizer que desde pequeno, eu lembro também que duas vezes quando eu era criança eu já orei por pessoas e elas foram curadas. E eu orei Uau, assim, sem um entendimento correto, vamos muito dizer. bom, muito bom. Uma vez, aí a vizinha de frente com a minha mãe, ela sabia que minha mãe ia na igreja e ela sabia que eu fazia todos os trabalhos lá na igreja. Cara, eu tinha uns 7, 8 anos, assim. E eu gostava de ir na igreja, eu amava a igreja, né? Tipo assim, era uma criança que, cara, pra mim é igreja. E aí uma vez ela falou assim: ah, você não pede pelo orar pelo meu filho, ele tá acamado. Eu nem sei por que que ele tava acamado até hoje, não lembro. Preciso esclarecer esse assunto com a minha Sim, mãe. sim, sim. Eu só lembro que eu peguei uma Bíblia do meu pai, uma gigante de estudo, saí debaixo do braço e falei: não, vamos orar por ele. E ela me levou, cara. Tipo, com 8 anos, e o menino tava de cama, de fato. E eu orei por ele. E beleza, orei e fui embora. E aí, depois de uns 2 dias, criança, né, eu perguntei pra minha mãe: o rapaz lá tá bom, né? E tal. Ela falou assim: tá, ele tá curado, ele foi curado, já tá trabalhando e tal. Eu falei: nossa, então, tipo, deu certo, né? Sim, sim. E na outra vez também, uma vizinha, ela tava com alguma febre, alguma coisa, e eu queria brincar com ela. E eu também era criança, e eu queria brincar, e aí eu fui lá, ela falou assim, a mãe dela falou: não, a fulana tá doente, ela não vai conseguir brincar. E ela tá com febre muito alta. E eu falei assim: eu posso orar por ela? De criança inocente, né? Tipo, aí ela, claro, entra. E eu lembro que eu orei pra ela e falei assim: quando você ficar boa, você me avisa, né, pra gente brincar. E, cara, deu tipo meia hora, a menina bateu no portão de casa. E para nós brincar, assim. Então, assim, eu já tinha tido essas experiências. Mas, de fato, quando eu tomo essa decisão mesmo, porque como eu já tinha conhecimento da palavra, eu escutava pregação, estava ali sendo ensinado. Eu lembro que as escolas bíblicas eram, assim, muito boas para as crianças. Então, já sabia de cruz, já sabia de Jesus. Quando eu começo a ter
atitude de tipo, não, cara, agora eu quero compromisso, agora eu quero ser quente, não quero ser mais um morno. É, E aí, quando eu tenho essa atitude, foi todo esse momento de volta, vamos dizer assim, esse momento de compromisso com Deus, que de fato ele não me revelou, mas ele só me lembrou e ele firmou isso dentro de mim, sabe? Colocou como uma rocha mesmo, falou: lembra que você já aprendeu sobre isso? Então, usa-se disso. E ali, cara, tipo, como eles andavam muito no sobrenatural, e de fato, quando eu caio na unção, eu sou batizado, eu lembro que existe o Espírito Santo, aí eu falo, cara, existe o Espírito é, Santo, velho. E ali, daí, tipo, fez tudo bem mais sentido, é lógico, uma maturidade, né, raciocínio e emoção que eu tinha, aí a fé, ela entra nisso e ela permeia em tudo isso, e eu falo, cara, me fez sentido. Não foi um dia, mas foi esse estado, esse momento, porque ali eu comecei a ver cura, comecei a ver gente sendo curada de várias coisas, pessoas, assim, que mancavam, saíam andando normal, pessoas que tinham depressão, pessoas que estavam muito tristes. Eu lembro que tinha pessoas que queriam se matar e, de repente, cara, estava recuperada ali. Eu lembro que eles tinham um trabalho muito bom no evangelismo com jovens. que Então, bom, velho. e assim, eu começava a ver palavras de revelação, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria sobre mim, sobre os outros. Eu falei, cara, é isso. É aqui que eu quero ficar mesmo, não quero sair mais. Entendeu? Então, não foi um Sim. momento, mas foi todo esse período, assim. Todo um processo que te levou a chegar ao É, entendimento ali que, tipo, cara, exatamente. Jesus é real e eu preciso caminhar nessa Sim, verdade e sim, automaticamente para a vida de outras pessoas. Mano, exato. uma pergunta, como que é o Luan hoje, aquilo que o Luan acredita, aquilo que o Luan se move, como que você diria assim, como que o Luan se move hoje devido a isso que você falou, né, toda a sua infância, tudo aquilo que você aprendeu, aonde você congrega hoje, como que tá essa questão em Sim, relação a Luan, aquilo que ele se move, aquilo que ele ama fazer e aquilo que ele sente direcionado por Cristo a estar fazendo, sabe? legal. Aí, né, eu comecei, então, a gente pega ali da quadrangular e eu congregava na Batista, de fato. Então, eu tive ali umas experiências sobrenaturais, só que eu comecei a não me conformar com onde eu estava, assim, na Batista. Porque, de fato, eles eram rígidos na palavra, eles tinham, assim, muito, só que eles se moviam um pouco no sobrenatural. E aí eu falei, cara, eu quero mais dessa fonte, entendeu? E aí eu procurei uma outra Batista, que daí ela já tinha essa visão mais reformada, de sobrenatural, de Espírito Santo, de cura, e aí eu cheguei nos meus pais, eu falei, não sei vocês, mas eu vou mudar de igreja, eu experimentei coisas a quais, assim, não dá para ficar sem em Deus, e é isso que eu quero mais para minha vida. E aí eu fui para a igreja batista Filadélfia, em Nogueira, onde de fato a galera se movia mais do sobrenatural, cria mais sobrenatural, tinha mais esse viés informado, né? Esse Sim. ensino reformado. E aí, ali eu fiquei também um bom tempo. Ali eu acho que eu chego a ficar uns 3, 4 anos, talvez. E ali eu comecei a liderar uma galerinha de jovens, a gente começou a dar célula, estudo em escola bíblica, né, eu já estava num outro nível da minha caminhada com Deus. E comecei a pregar mais, comecei a ter mais pregações. Uma coisa que eu esqueci de citar, eu não pregava até então. Na primeira batista, o pastor teve uma revelação que ele falou assim: Luan, você vai falar sobre missões todo domingo, 10 minutos. E ali, cara, isso foi um marco na minha vida, sabe? Hoje eu olho para os adolescentes e eu começo a dar para eles oportunidades já para criar Sim. essa responsabilidade, entendeu? Então eu já olho e falo, cara, tem que dar responsabilidade, porque se eu não dar, o mundo vai dar alguma, com certeza. Então, tipo, e ali eu comecei a ter 10 minutinhos de falar de missão, e sim, eu procurava, nossa, a história da missão, que é missão, porque missão. Eu falava, cara, eu vou ter Sim. 10 minutos, velho. Tipo assim, era meu momento, entendeu? Vou falar sobre missões. E ali muitas pessoas falam, nossa, você fala com brilho nos olhos, você fala assim, você fala, parabéns, nossa, que Deus permanece. E aí teve um senhorzinho que eu creio que ele foi profético na primeira batista. Ele falou assim para mim, ó, se prepara, não assista pregações, mas faça suas pregações, porque Deus vai te usar muito em pregações. E eu peguei essa palavra, falei, tá bom. E aí eu comecei nessa outra batista, né, na Filadélfia, e ali eu tive muita oportunidade, eu tive muita pregação, comecei a pregar, comecei a ensinar, e Deus me levou mais para essa parte mesmo de ministério, de ensino, de pregação, etc e tal. Aham, aham. E etc e tal. E aí eu comecei, então, a pedir a Deus, né, uma esposa, já estava ali Ah, no 21 anos, boa, comecei a orar. boa. Aí eu entro para ciências contábeis, fui fazer ciências contábeis, e comecei a estudar ali, era o que Deus tinha me colocado no momento. E eu lembro que naquele momento ali,
estudei um ano, no segundo ano, Deus me apresentou minha esposa, hoje é Maiara, e de fato, assim, ela também era cristã, porque era meu primeiro norte. Eu falei, cara, eu tenho que achar uma cristã, eu tenho que achar uma que adora a Deus, uma que crê em Deus da forma como eu creio, porque senão vai dar ruim, de fato, e eu não queria perder o que eu tinha conquistado, né? Sim, sim. E, e aí a gente descobriu que na igreja que ela ia era da mesma convenção, vamos dizer assim, era da mesma parte. Então ela ia em Pedreira, na igreja ali da Batista, e era da mesma que era a minha em Arco Nogueira, a gente estava debaixo do mesmo guarda-chuva. E eu achei isso insano. E aí, tipo Uau. assim, foi, nossa, Deus, você surpreendeu mesmo, né? E aí eu começo a ter essa ponte entre a minha igreja e a igreja dela, e ali também eu começo a ver bastante jovens novos, eu começo a ter bastante relacionamento. E a galera dela também se movia muito no profético também. Então, assim, a galera, eles oraram para o perna crescer na pista de skate, eles tinham um negócio, assim, um movimento muito bacana. Eles tinham um grupo de jovens chamado Conectados, e assim, nesse grupo de jovens era gente revelando, gente recebendo, gente caindo na unção, e eu falei, não, é isso mesmo. E aí eu caso, e depois que eu caso, eu recebo uma palavra de Deus para a gente foi para Mogi, só que a gente é levado de volta para a igreja dela, lá em Pedreira. E a gente fica ali. E eu casei em 2016, então a gente está ali já há 7 anos, 2023. E ali, quando a gente chega ali, cara, assim, é Severino, entendeu? O pastor, a Mayara fala assim, o pastor ele era muito rígido. O pastor Carlos, ele era pastor Benção, em nome de Deus, e ele era muito rígido, assim, tipo, você tem que fazer membros, você tem que passar pela escola de membro, etc e tal. Eu acho que eu sou um dos únicos que não passei por nada. Eu chego meio A que, rebelde, rapaz. Meu Deus, chego meio hein. que jogando, Ô, pastor e Carlos aí, ó. Revelando aqui no pastor, podcast. obrigado, viu, por confiar em Você mim. deixou ele passar. Não, não. Vai fazer a membresia. Cara, é assim, ela fala que foi insano o que aconteceu, porque eu chego pregando, eu chego liderando os jovens, o antigo líder de jovens, ele sai, eu chego dando estudo, eu chego assim, falando, galera, vamos se mover nesse profético, vamos se mover mesmo, e eu fiz de tudo. Hoje ainda continuo fazendo de tudo, mas assim, acho que eu só não fui líder de mulheres, porque não sou mulher, não. É meio estranho, né? Mas se Deus chamar, É, né? mas se chamar, nós vai também, nós vamos ver como que faz. Mas só isso que não, entendeu? Assim, mas assim, bastante coisa. É de empilhar a cadeira até, cara, pregar. E o Aham. Espírito tem que estar nisso, sabe? O Bom, amor a é. Jesus tem que estar em tudo. Com certeza. Eu tenho certeza que ele não é menos honrado quando você faz uma coisa que para nós é singela do que quando você prega. Ele é honrado em tudo, entendeu? Do primeiro piso ao último piso. Uhum. O salão é dele, entendeu? O templo é dele. É Sim, sim. isso. E só pra. Eu sei, mas só pra deixar a galera atenta e sabendo, tá? Hoje você exerce ainda a liderança de jovens ou não? O que que você tá fazendo hoje? Não, Como que tá hoje, sendo? hoje, hoje está sendo um negócio muito doido, porque é uma coisa que eu nunca sonhei. É uma coisa que se eu te falar para você, orei por isso a minha vida inteira. Não orei. Só que hoje eu lidero o departamento de mídias, cara. Uau, muito bom. Assim, a função principal, vamos dizer assim. Sim. Aí eu tô levantando, a gente não tem nada hoje, assim, tipo, não tínhamos, né? A gente está levantando essa estrutura, a gente está agregando pessoas, tô puxando a galerinha para a gente levantar esse departamento de mídias. Mas é o que eu sou, assim, como função, vamos dizer assim. Mas, cara, eu prego, eu fico ali na data show, fico no projetor, toco bateria. Rapaz. Cara, eu fiz 2 aulas de bateria, não tínhamos um baterista, a bateria estava encostada. Aí eu falei, não, a gente tem que tocar esse negócio. E eu fiz 2 meses, aliás, 2 meses de aula. Vamos tocar esse negócio e tô tocando. Não sou um profissional, mas eu peço Deus me abençoe, me traz um dom que a gente faz bem. Sim. E hoje, esse ano, aconteceu um negócio diferente, até abrindo parênteses, que tipo, o meu pastor ele tá te dando um período sabático, o pastor Carlos, que me trouxe aí, né, que me permitiu trabalhar, e ele me puxou, a gente tem um segundo pastor, que é um pastor consagrado também pela convenção, etc e tal, que é o pastor Flávio. Então, o pastor Flávio, esse ano, ele tá tocando, ele tá à frente de tudo, e aí ele meio que me puxou para ficar meio que de auxiliar, né, meio auxiliar, e a Uhum. gente tem trocado bastante figurinha, a gente tem tido bastante tempo de mesa, para a gente liderar e está sendo bem bacana esse tempo que eu tenho vivido. O departamento de mídias é o que eu faço, mas assim, é a minha função, mas eu faço de tudo. O que Sim. tiver, nem faz, né? Entendeu? É Fica o que sendo bem você bacana. lidera ali seria a É o mídia, que eu então, lidero de né? fato, Sim, está sim, mesmo sim. sobre minha responsabilidade. Legal. Mano, você falou uma coisa importante durante esse período. Você falou que você teve a oportunidade muito recente, né, quando você chegou e tal, porque você, igual você disse,
Se a gente não der oportunidade para as pessoas exercerem aquilo que Deus chamou elas para fazer, né, aqueles dons que Deus deu para elas, né, ministério, elas vão exercer isso em outro lugar, né, teoricamente fora da Ou de igreja. uma forma errada, Ou de uma exatamente. forma errada, exatamente. E o que que você acha, quais são as características de um grande líder? Porque, tipo assim, uma das coisas que eu vejo muito como um grande líder é fazer os seus liderados irem mais longe do que Sim, nós fomos como líder, sabe. sim. E qual das características que você acha que um grande líder, como você liderou, né, várias questões aí na igreja e todos os lugares que você passou, qual que são as características que você vê assim e fala: "Cara, um grande líder ele tem que", ou que você vê que é diferente, que faz a diferença mesmo pra ajudar alguém que tá assistindo também, né? Sim. Cara, não é fácil estar nessa posição. Até abro antes de tudo isso, a gente uma coisa que eu às vezes eu bato um pouco, eu entro em pino que, tipo assim, a gente coloca a idade para batizar. Ah, tem que completar 13 anos, tem que completar 14. Mas, assim, eu às vezes, cara, beleza a gente ter alguns filtros, eu acho que isso traz, de fato, uma qualidade no negócio, e eu não menosprezo. Só que eu acho que às vezes a gente também tem que deixar as exceções e deixar principalmente a uma obra do Senhor, o Espírito Santo guia. Porque, por exemplo, beleza, você está vendo uma pessoa de 13 anos, um menino de 12 anos, você fala, cara, ele não está pronto para ser batizado. 11 anos, ele não está pronto para ser batizado. Só que se eu tivesse sido batizado, por exemplo, com 10, 11 anos, talvez o meu entendimento teria sido diferente. Então, assim, o diabo, ele não olha e fala assim, ele não está pronto para ser usado. Fala, cara, é agora, entendeu? Aham. Porque quando Jesus fala que o reino das crianças significa um estado de espírito, significa um sentimento, significa uma inocência, significa uma pureza, né? Quando a gente vê a palavra kadosh, a gente vê santo, pureza, a gente vê separação, então a gente traz essa palavra e a gente vê isso numa criança, ela é pura, cara. A criança é o puro estado da vida, entendeu? Eu tenho uma Sim, sobrinha que, sim. cara, ela é inocente, é o puro estado da vida. A Bíblia até Só diz, né, se que você quer entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança, né, então, é, o exatamente. Por próprio quê? Porque é Cristo. pureza, cara. É ali que tá a pureza, entendeu? E é isso, ela é do jeito que ela é, e pronto. Só que o diabo, ele veio desde, né, do jardim, ele veio para quê? Para tirar a forma original. Então, desde o É, jardim, Deus faz o negócio para ser assim, o diabo vem lá e deturpa, né? Tipo, não, não é assim. Deus fez verde, ele fala, cara, não quero verde, quero preto. E então, ele troca toda a forma. E, de fato, ele troca também essa pureza. Então, assim, tem sido uma investida muito grande de crianças, juniores e adolescentes. Então, assim, é um alerta mesmo. Cara, não menospreze os pequenos. Em pequenos começos, pequenas pessoas, pequenas crianças. Porque, tipo assim, o diabo ele não vai menosprezar. Ele sabe o potencial, então a gente também tem que ver o potencial. Então, assim, não menospreze. Então, acho que um líder ele tem que olhar mesmo. Talvez hoje o líder ele olha e ele vê propósito. Eu acho que o principal é ver propósito em tudo e em todos. Porém, sim, não da forma como você quer. Eu posso olhar para o Marlon e falar, se o Marlon ele vai ser um bom pregador. Mas não, talvez não é esse exatamente o propósito. Você tem que ir testando o líder na sua visão. Eu vejo o Marlon grande, mas aonde? comprova. Opa, eu vejo o Marlon grande, mas de que forma, entendeu? Eu vejo o Marlon grande, mas de que maneira? Então, primeiramente, eu vejo um propósito. Eu tenho que ver propósito em todos. Porque, de fato, como assim Deus viu o propósito em nós, assim nós vemos propósito no outro. Para que nós Yes. revelamos o propósito de Deus sobre ele. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que ver visão. Eu sei que todo mundo tem um valor, cara, no reino, entendeu? A gente é um corpo, então, se a gente é um corpo, não é o dedinho, outro é o pescoço, outro é a cabeça. Então, assim, a gente só tem que entender agora a visão, aonde ele vai ser melhor, entendeu? Se eu colocar ele como um pé, ele vai suportar o peso? Talvez eu coloque ele como mão, talvez eu Exato. coloque ele por enquanto como um dedo, mas eu não tiro ele do corpo. Então, propósito e visão. E o terceiro é a liberdade, cara. Uau. Recentemente eu li um livro de cultura de honra e liberdade para errar. Eu acho que é o principal, porque se a gente Deus, ele, quando ele faz Adão e Eva, ele faz o quê? Liberdade para eles comerem e para eles saírem dali. Ele não fala, vocês não vão comer, entendeu? Tipo, coloca um anjo com uma espada e fala assim, isso aqui não pode comer, mas eu também não vou deixar que vocês comam. Não, ele fala assim, tá isso aqui. Eu recomendo que não comam, mas se vocês comerem, eu te dou um ambiente de liberdade para errar e eu vou acertar isso. Eu vou consertar isso. Então, Uhum. tipo, eu li o livro e o Dani Silk ele fala assim que as pessoas pequem ou as pessoas errem na altura ou na medida que elas consigam consertar. Então, essa é um ambiente de honra. Se eu for, cara, tá bom, você vai falar um palavrão, você vai xingar, você vai afrontar o mar, você vai afrontar, eu vou afrontar.
Mas então você afronte ele de uma forma, você brigue com ele de uma forma, você indo em frente de uma forma que o seu perdão seja na mesma medida, entendeu? É, Se for para você não pedir perdão na mesma medida, então você afronta até onde vai o seu perdão. Ah, só vou pisar no pé, porque seu perdão é pequeno, entendeu? Sua liberação de perdão é pequena. certo, Agora, se você, não, vou dar um soco na cara, e você vai ter um perdão, você vai ter um dinheiro para levar no hospital, fazer uma operação, é esse nível? É esse o nível. Então, beleza, você está livre para fazer isso, entendeu? Então, eu acho que é propósito, visão e essa liberdade das pessoas errar mesmo. E da gente errar também. O líder, ele não nasce sim, pronto. Então, coloquei ali, não deu tão bom. Deus, me direciona onde essa pessoa vai dar melhor, onde essa pessoa ela vai se encaixar melhor, onde ela vai ser uma engrenagem, onde o corpo vai entregar melhor, onde ela vai entregar melhor para o corpo. E aí é teste, entendeu? Mas sim, sim. eu me movo por esses três, assim, entendeu? É, mano, acho que é isso. E é muito importante, tipo, a galera entender também que as pessoas como líderes, elas também, mano, podem errar, sabe. E eu vejo muito, as pessoas elas apontando o dedo como se a pessoa fosse líder e ela não pudesse errar. Não tô dizendo que a gente tem liberdade pra errar, né, porque, nossa, eu vou errar porque eu já sei, né, isso e aquilo, que Deus vai me perdoar. Mas eu acho que as pessoas precisam entender que a única diferença que muda o Marlon de hoje para o Marlon sem Cristo é Cristo. Então a única Exatamente. diferença que muda o Marlon A para o Marlon B é Cristo, entende? Isso não me faz ser santo ou deixar de ser santo, entende? A única Sim, diferença que faz é que agora eu tenho Cristo e por eu ter Cristo eu caminho nas verdades do evangelho. Mas é exato. muito legal isso que você falou, acho muito importante, tipo, frisar essa questão, esse livro é muito bom, eu comecei a ler ele na verdade também, pô, esse livro aí é muito bom, mas eu tinha Muito ouvido bom. falar desse livro também, porque na igreja que eu ia aí no Brasil, a gente falava muito sobre essa questão de cultura de honra, sabe, de honrar, né, os da casa e saber amar e respeitar e afrontar numa medida cabível, né, numa medida que vá o nosso Exatamente. perdão. Então é muito legal ouvir você falando sobre isso e tal. Mano, uma coisa que eu quero perguntar pra você, qual que foi a sua maior experiência com Jesus? Fala pra nós. Cara, experiência com Jesus são todos os dias, assim, é difícil Ó o classificar. Miguel, rapaz, uma que você lembra, assim, que você fala: "Caraca, essa é braba, mano". Cara, não, mas eu sou muito do simplicidade de caminhar com Cristo, sabe? Como eu Aham, venho muito dessa simplicidade, é lógico que Deus, às vezes, ele nos permite experimentar, assim, um maná que eu vou te falar, cara, que maná. Mas eu gosto muito dessa simplicidade, porque o dia que não tiver maná, eu sei que ainda ele tá lá no céu, entendeu? Então, tipo, eu gosto sim. muito dessa experiência também de, cara, deu tudo errado, mas eu sei que ainda há um Deus, entendeu? Então, assim, mas eu tenho algumas partes, eu acho que esse dia da unção, ele é muito bom, esse dia que eu começo a ter ele, o caminhar com Cristo, só que o que Deus tem feito esse ano, assim, eu acho que, cara, eu escreveria um livro, porque tá Aham. sendo insano. Quero ler esse livro, hein. Tá sendo insano o que Deus tem feito esse ano. Eu não sei se foi uma postura minha que mudou, ou se foi de fato um start lá no céu, que Deus falou assim, acho que agora chegou a hora e virou uma chavinha, sabe? E é o tempo dele. Por isso que eu falo que a simplicidade de caminhar com ele vai nos tornar aptos naquele dia que ele derramar, entendeu? Aquele dia que Hum, ele o dia, a Elias ele permaneceu ali firme, falando que não ia chover, não choveu, não choveu, e quando choveu aí ele teve crise. Então talvez ele precisava ter, né? Ele precisava ter um pouquinho ali de identidade, um pouquinho mais de se afirmar em fundamento e tal. Deus, que quando derramasse mesmo, ele falava, poxa, agora eu entendi que tem chuva mesmo, entendeu? Agora eu entendi que esse Deus é o tanto da seca quanto da chuva. Porém, cara, esse ano eu te confesso que Deus tem feito uma chuva. Deus tem mandado uma chuva sobre mim, primeiramente, e sobre a nossa igreja. Assim, a nossa igreja tem experimentado uma chuva e, cara, tem sido dias maravilhosos. Eu começo ali em janeiro, a gente sempre tem aqui 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, 12 dias de culto Uhum. mesmo. A galera do louvor pira, né? Porque 12 dias tocando e tem que estar lá, toca, toca, O toca. dedo vai embora do cara Ixi, daquele ele vai embora, a do bateria, a violão. baqueta quebra, É e todo doido. mundo é o compromisso, é loucura. E começa, tipo, é dia de semana, entendeu? Então você tá trabalhando, te vira lindo, igreja, te vira lindo, igreja, entendeu? E aí, a gente acabou e ali esse ano ele não deixou, ele deixou livre. E as pessoas ali passaram 12 pregadores de tipo, oportunidade, a gente derramou mesmo.
tipo uma conferência que a gente tem uma pessoa da igreja. E aí o meu pastor, ele tira o sabático, ele entrega ali, né, pro Flávio, nosso pastor esse ano auxiliar. E tá bom. E aí eu falei, Deus, eu quero algo novo, pedindo esses 12 meses, eu quero algo novo contigo, eu não de campo, de casa, mas eu falei, quero um pouquinho mais, Deus. Eu sei que tem um pouquinho mais, eu sei que tem banquete aí. E beleza. Cara, chegou mais ou menos em fevereiro, eu acho. Um dia eu tava dormindo e eu tenho um sono bem pesado. Eu te digo que se cair uma bomba aqui do lado de casa, cara, a Mayara, ela tem um sono mais leve, ela vai ter que me acordar para eu olhar essa bomba. Já era. Eu tenho um sono muito pesado. Uma vez nós estávamos no hotel em São Paulo, e aí o esguicho da mangueira, lá do chuveiro, ele estourou, velho. Do nada, assim, do nada. Pá, estourou. A Mayara acordou, tipo assim, acordou, já tava lá correndo, etc e tal. Cara, eu tava dormindo, ela assim, estourou o negócio, mano, corre lá, não sei o que, liga pra recepção, etc e tal. Cara, eu tenho um sono muito pesado. Sério, é muito Esse pesado. nível, Eu né, não deu sei pra se é, perceber aí, né, gente, vocês eu não sei perceberam o se é porque eu nível. durmo um pouco, eu não gosto muito de dormir, eu durmo 6, 7, 8 horas. 6, 7 horas, assim. Quando eu durmo 8, 9 é muito cansaço, mas eu gosto de dormir pouco. E nesse dia, às 3 da manhã, eu dizia às 3, mas eu chego lá. Um dia, assim, eu tava dormindo e meu olho estalou. Pá! Meu olho estalou, cara. Tipo assim, começou a olhar pro teto. Falei, por quê, né? Tipo, estalou no olho, eu tenho sono. Como assim? Cara, deitei, virei, deitei de um lado, virei do outro, deitei de um lado, virei do outro. E aí uma voz falou dentro de mim assim: você acordou porque você vai orar. Eu falei, Ah, calma, meu. Pedi um novo, mas não era tão assim, né? E eu falei, tá bom. E aí eu lembro que eu peguei meu celular, ele carrega ali do lado da cama, e era 3 da manhã. E aí eu falei assim, nossa, né? Tem um ditado aí que fala que 3 da manhã os espíritos aí tá soltos, né? Eu falei, mas tô brincando. Eu falei, vamos orar. Vim passar, cara, ajoelhei aos pés do sofá ali. Eu falei assim, ó, fui bem sincero com Deus. Minha oração foi assim, minha palavra, primeira palavra com Deus. Eu falei, Deus, eu não queria orar. Eu não estava aqui para orar, mas o Senhor está me chamando para orar. Então, que o Espírito coloque palavras na minha boca. E comecei a orar. Porque, cara, eu não estava preparado para orar aquele horário. Só aham. tava dormindo, velho. Tava dormindo e pum. E no que eu comecei a orar, cara, Deus me deu uma visão. Ele me deu uma visão primeiro como se eu estivesse pregando na igreja. E eu via anjos pretos sobre a igreja e eles estavam lutando com anjos brancos. E a oração da igreja, ela subia como um incenso, ela batia no teto. E Uau. aí depois Deus me deu uma visão assim como um drone mesmo, sério, sobre a igreja e eu vi novamente esses anjos pretos em cima do telhado da igreja, a oração não subia, e os anjos brancos lutando. E eu lembro que Deus me deu um pecado para cada anjo. Então ele me deu 6 pecados. Ele foi falando, pecado tal, pecado tal, pecado tal, pecado tal. E eu orei e eu comecei a ter essa visão. Cara, eu sinto que eu fui tipo, arrebatado, porque eu não vi a hora passar. Eu não vi, eu fiquei nessa visão, olhando, olhando e contemplando. E ali depois eu contemplei e orei. Eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Eu lembro que foi mais ou menos uns meia hora. Era das 3, eu peguei meu celular na hora que eu voltei, foi meia hora. Que eu fiquei ali, que eu não vi passar. E foi difícil até para voltar a dormir. Beleza, voltei a dormir, no outro dia eu acordei arrepiadaço. Acordei arrepiado. Falei, cara, eu tive uma visão, eu não sei o que eu faço com ela. Eu lembro que eu liguei pro meu pastor, eu contei exatamente essa visão. Eu contei exatamente essa visão, eu falei assim, ó, foi assim, foi assado, uns detalhes, porque estava fresco na cabeça, e fui falando, e ele falou, vamos orar, vamos colocar em oração, talvez Deus quer nos mover nisso, e desde então a gente começou, naquele dia ele teve Deus, o Espírito Santo colocou sobre ele um tema, né, acho que foi em fevereiro ou março, etc e tal, não lembro agora, mas era reconstruindo o altar. Eu acho que essa visão foi no final de janeiro e ele começa em fevereiro com reconstruindo o altar. Foram a gente falar sobre reconstruindo o altar, porque ele entendeu na visão, meu pastor entendeu que, tipo, na minha visão, era que os nossos altares, ou seja, o nosso tipo de devoção a Deus, ele estava tão fora do padrão de qualidade dos céus, vamos dizer assim, Aham. que Deus não estava aceitando. Ou que Deus queria aceitar e os espíritos ali, eles não deixavam, porque a nossa oração era tão fraca, o padrão de qualidade era tão fraco que não batia, né? E ele falou assim, ele Sim. lembrou de Daniel, quando Daniel ele ora por 12 dias e a mensagem, a resposta de Deus tinha vindo sobre Daniel. Só que o anjo, os espíritos seguraram essa mensagem de forma que Daniel teve que orar 12 dias para que o anjo conseguisse, nessa guerra espiritual, trazer a mensagem, a resposta de oração a Daniel. Então ele falou assim: vamos orar, vamos entrar nesse propósito. E a gente fez jejum, a gente começou a orar 3 da manhã, e a gente começou para Deus permitir. E a gente tem as sexta-feiras a cada 15 dias um negócio que a gente chama de intimidade com Deus, que é 1 hora de oração.
E ali é uma hora Muito bom. de oração sem dirigir, sabe? É pelo Espírito. Aquilo que o Espírito dirige, a gente leva só um escopo, vamos orar assim, um violãozinho, mas é livre. E o Espírito dirige essa oração, como era na igreja primitiva, né? Então o Espírito dirige. E ali, depois de alguns dias, depois de um bom tempo de jejum, ali de começar a fazer essa oração às 3 da manhã, eu tive essa visão de que os céus agora estavam rasgados e os espíritos brancos, eles tinham essa livre acesso entre nós e os Hum, céus. Foi bem bacana. E ali também eu comecei a ter um propósito com Deus. Eu falei, Deus, então acho que o negócio vai ser mais profundo, né? Então vamos se preparar. E eu tem que comecei, se agora preparar, né, faço rapaz? vamos se preparar, porque eu entendo que a oração e o jejum elas não mudam a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é soberana. Só que ela muda a forma como nós respondemos, ela muda a forma como nós aceitamos, ela muda a forma como Sim. nós vamos dar resposta A galera diante tá vendo disso. eu do nada com óculos, mas começou a doer a vista, gente. Eu uso óculos às vezes, tá? Chegou a Vocês não idade, né? sabem. Aí eu coloquei o óculos, começou a doer a vista aqui, vou falar pra você, mas tá tudo bem, bora. É a idade, gente, chega para todo mundo. Eu já coloquei de começo por causa disso. Mas aí, cara, Deus me chamou para fazer um jejum semanal. E semanal, toda segunda-feira, por enquanto é o que o Espírito tem me guiado, eu tiro alimentos sólidos mesmo. Às vezes eu fico numa água, num cafezinho, num chá, e eu tiro alimentos sólidos. Eu vou começar na terça do almoço. Então, de domingo à noite é terça. E eu Certo. tenho compromisso também de fazer um diário de oração. Estou levantando um pouco mais cedo, não é tão cedo, mas eu estou levantando cedo e eu oro direcionado no Espírito. Às vezes eu oro direcionado para aquilo que está no meu coração, mas a maioria das vezes é direcionado no Espírito. E eu estou tendo bastante palavras de conhecimento nessa Aham, oração. Eu aham. estou anotando, eu criei um diário de oração. Então, assim, eu fiz um compromisso também com Deus, né, de tipo de levar, não levar mais a sério, mas assim, de tipo, cara, beleza, Deus, se é essa raiz que você está aprofundando, então eu vou fazer as folhas para firmar, para aguentar, né, para pegar mais da luz. Cara, a gente tem vivido tempos maravilhosos. A gente tem, assim, só por cima, a gente tem curas, está sendo curada ali pessoas que tentaram se matar, pessoas que tinham cisto na mão, pessoas com coluna, pessoas que Uau, uau. tinham Muito a bom. perna estava inchada, pessoas que tinham problema do nervo que ia da mão ao pescoço, fora tanto de palavras de revelação, tanto de palavras de É, conhecimento, o mover que está tendo. Todo mundo fala assim, nossa, está notável, assim, o que Deus está fazendo. O ambiente está outro. Então, assim, eu acho que o que eu tenho vivido não me menospreza tanto, mas, assim, o que eu tenho vivido agora, está fresco, eu acho que está sendo bem bacana, sabe? Está sendo bem maravilhoso. É um período que eu vou deixar marcado na minha história, com certeza. Para quando chegar, talvez, o dia que Deus demore um pouquinho, né? Quando a gente vê o período intertestamentário ali, entre Malaquias e Mateus. uhum. Malaquias, Zacarias. Zacarias, né? É O último. Zacarias, eu não lembro, acho Zacarias que e é Mateus. Zacarias. Zacarias e Mateus. A gente, para nós, hoje que lê a Bíblia, é só uma virada de folha, mas para a época são 400 anos. É, Então, o dia que a gente não vê esse mover de Deus, o dia que Deus fala assim, segura um pouquinho, eu vou lembrar que Ele é o mesmo que fez já no meu passado, e eu falo, tá bom, Deus, então quanto o Senhor quiser fazer, porque Ele não muda, Ele foi, sim. Ele é, Ele será, então eu marco esse período na minha história mesmo, sabe? O que a gente tem vivido ali está sendo bem insano. Top, mano, top. Eu acho legal, tipo, você contar essas questões que aconteceram e você se movendo no profético, porque isso que eu acho legal sobre ser igreja, né, mano? A igreja é um Sim, lugar onde os 5 ministérios, eles trabalham em conjunto, né? Desde o pastoral, o evangelista, sim, profético, mestre, apóstolo, eles trabalham em sim, conjunto. E é legal ver que as igrejas elas estão abrindo a mente para receber todos os tipos dessas exato. pessoas com esses ministérios, porque é isso que Paulo fala, né, é isso que Paulo deixa bem claro, sabe, a igreja ela se move dentro disso, né, mano. Uma coisa que eu queria aproveitar, perguntar pra você, a gente tá finalizando, gente, mas a gente vai trazer mais convidados, se vocês gostar, comenta aí para o Brabo vir mais vezes, aí para o Luan vir Mas mais grava mais vezes, parte 2, mais por favor. histórias. Nós grava a parte 2, né, grava mais história. Ih, tem muita história, vocês não estão entendendo. Inclusive, essa igreja que ele comentou, Batista Filadélfia, do pastor Nadson, foi aonde eu comecei a caminhar com Jesus, então eu tenho um amor Sim, muito grande por eles e por tudo que eu vivi no tempo lá com eles, onde eu fui batizado também e tudo mais. Mas, exatamente. mano, antes de Só finalizar. abrindo um parênteses, quando eu começo a ir no monte ali, orar pela quadrangular, eu recebo de Deus também ali no monte. Aí, ó, mais uma coisa que às vezes a gente não lembra, né? Mas, assim, é coisas que a gente marca, que
que Deus dá uma palavra sobre a vida do Marlon e Deus fala assim: "Olha, eu amo o Marlon, eu O quero cara ele vai pra fazer eu mim". chorar aqui no podcast, mano, tá doido. E nesse momento, cara, tipo, eu falei: "Deus, mas eu e o Marlon tá um pouco de separado, Deus, ele tá indo um pouquinho ali, eu tô indo um pouquinho pra cá", e ele falou assim: "Eu vou te dar capacidade", e aí eu começo a pregar com o Marlon, assim, nesse momento, né, como se fosse a oração de Estevão, que ele ora em Atos 8, depois lá em Atos 9, Paulo meio que recebe a oração dele, né, quando Estevão ora, mas a oração não foi para Estevão, foi para Paulo, que tinha Sim. uma grávida de página. Nessa oração que eu vou no monte, então recai sobre a vida do Marlon, assim, é maravilhoso, é gratificante a gente ver mesmo, de fato, essa oração que nasce, uma oraçãozinha, vamos dizer assim, né, um negocinho ali, mas que de fato é uma semente, que é um pequenos começos, um pequeno propósito. Talvez eu nem tinha visto o propósito e Deus coloca esse propósito, essa visão sobre a vida dele e é onde ele está aí hoje, né? Começa desde Amém, lá, é maravilhoso. Né? Mas ainda deixa amém. para um outro papo aí. É, Deixa para outro obrigado, momento. obrigado por você ter entregado a palavra mesmo que eu bloqueei você e fiquei um tempo sem conversar com você. Mas, né, vai ter pode ter outro Mas papo, galera. acontece. Se vocês quiserem que nós conte as histórias aí e tal, comenta aí que a Legal. gente conta essas histórias. Mas, mano, Tem que ver. 2 coisas antes de finalizar. Eu vou fazer uma brincadeirinha com você no final e tal, mas antes, se tem algum recado que você quer deixar pra galera que tá acompanhando, pra quem assistiu o podcast ou vai assistir, o que você tem pra deixar como mensagem, sabe, pra essa geração, sabe? A nossa geração, a geração que tá vindo, e a geração que também, né, que já passou e que tá hoje aí, né, a gente só tá colhendo aquilo que eles plantaram e se caso eles estiverem no YouTube também, né, se eles estiver assistindo, qual é a mensagem Com que tem pra deixar certeza. aí? Cara, eu acho que assim, nada é em vão, sabe, em Deus. Eu acho que se você talvez teve um passado, vamos dizer assim, um passado, um presente que, cara, tá sendo difícil, que você tá um pouco afastado, que você tá, sei lá, com seus pais, etc e tal, acho que nada é em vão. Tudo tem um propósito em Deus, com certeza. Então, eu deixo uma mensagem no seguinte de você entender em Deus. Não há tempo perdido em Deus, sabe? Não há tempo gasto, tipo assim, nossa, vou perder tempo, não. Busca em Deus o propósito, porque assim como eu não, às vezes assim, a presbiteriana era isso, a outra igreja era aquilo, a outra igreja era aquilo lá, todas elas, o meu tempo de frieza espiritual, tudo me formou, me preparou para trazer essa bagagem que eu tenho dentro de mim. Então todo mundo tem uma bagagem, todo mundo carrega contigo uma bagagem. E hoje eu olho e hoje, por exemplo, eu olho para minha adolescência e, cara, eu estou montando um grupo de mídias. Eu posso dizer que de 6 pessoas que a gente está ali, 6, 7 pessoas, 4 ou 5 são adolescentes. E 2 deles É, ainda nem batizaram, uau. são 3. 3 não batizaram, que eu já cheguei no pastor e eu falei assim, eles querem se batizar, começa esse estudo de batismo, porque eu quero eles para mim. Ou seja, eu falei, se você permite eles já trabalhar antes mesmo de batizar, ou seja, o que eu aprendo? Eu aprendo que o meu tempo de adolescência, que eu tive essa frieza porque alguém não chegou em mim, não olhou para mim, não me deu um braço, não me puxou, é Sim, um tempo que hora que eu posso fazer isso pelo próximo. Então, se você está muito passando bom. uma dor, se você não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo por que você está assim, cara, é um processo que com certeza você vai ser usado para curar pessoas lá na frente, sabe? Feridas saradas, momentos difíceis, criam-se tempos de fáceis, feridas saradas, sabe? Então, nada é em vão em Deus. Eu acho que eu senti isso de falar disso. Poderia falar muitas outras coisas, mas nada é em vão em Deus. Busque nele, busque nele. Ah, tá difícil, não consigo. Cara, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo te Sim, levanta, olha para a geração anterior, o caminho que eles fizeram até chegar em você e continua preparando esse caminho para os próximos que virão. Eu olho para aqueles que, né, que cortaram o mato para a trilha e conseguiram, e eu passei por essa trilha e agora eu tenho que cortar o mato e chamar esses novos adolescentes que estão vindo, porque eu falo, cara, vocês que vão cortar o mato daqui em diante nessa trilha que leva ao caminho. Então, nada é em vão, entendeu? Busquem Deus, porque Deus tem resposta para tudo, com certeza. Então, acho que é isso. Poderia amém, trazer algo mano. mais espiritual, Amém. mas Não, eu rapaz, sou que é simples. isso. Muito, muito bom, velho. E, tipo, é muito legal você falar sobre essas coisas, porque o próprio Jesus, quando ele ressuscita, né, a gente tem convicção e tem certeza que ele podia ter ressuscitado num corpo totalmente novo, ressurreto, sem mácula, sem Exato, nada, mas ele decide ressuscitar com um corpo com marcas, porque ele sabia que precisava mostrar pra Tomé, né, mano? E Tomé, exato, ao ver as marcas, ele lembrou quando ele disse, né, que ele iria ser morto, né? E aí os discípulos exato. falam: "Não, você não vai ser", não, mas era o propósito dele, e através das marcas de Jesus curadas,
Tomé, ele acabou acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Então, às vezes, as Exato. nossas marcas vão demonstrar para as pessoas Deus vai que usar as que marcas. existe uma vida, sabe, uma vida de Amém, é marcas, isso. mas que traz ressurreição, sabe, mano. Sim. E pra finalizar aqui, eu vou fazer um jogo rapidão aqui com você, um bate e volta, você vai falar a primeira palavra que vem na cabeça. Meu Fechou? Deus. Fechou? Tá Fechou, preparado? fechou. Ó, às vezes vai ser 2 opções, você escolhe uma das 2 e às vezes vai ser só uma pergunta e você me Ai, meu Deus. responde. Fechou? Vamos Sem começar sem pergunta cabeluda, o hein. warm up, só o aquecimento, tá. Netflix ou YouTube? Ah, eu acho que o YouTube. YouTube, beleza. É. DC ou Marvel? A Marvel, né, com certeza. Mas nada contra DC, Jesus ama vocês. Não, não, só pra ter certeza. Ok, Novo ou Antigo Testamento? Os 2? Tô Possível. zoando, essa aí foi Os pegadinha. 2. Essa foi pegadinha, era só pra te zoar. Sabia, sabia. É lógico que no Ah, novo a gente tem a ok. figura de Jesus, mas no antigo, como vai falar, né, que na lei a gente tinha a sombra daquilo que era, então, Ah, não, maravilhoso. sim, era só pegadinha. Essa Aquilo era que essa era queria. pra ver o que você ia falar. Ô louco, Hã, fera, tá me colocando em mau lençóis. um versículo ou algo que te marca? Cara, um versículo que eu sempre tenho, assim, eu gosto de muitos e eu sempre falo assim, não, agora eu vou me apegar nesse, não, agora eu vou me pegar nesse. Eu sempre volto em Filipenses 4:13, assim, tudo posso naquele que me fortalece. Isso eu tenho, assim, cara, eu acho que eu tenho desde quando eu começo a ler a Bíblia, eu sempre assisti essa parte, nem o versículo em si, embora, né, a gente use ele de jargão, a gente fala, cara, tudo posso, esse tudo posso não é de um poder, né? Deus não está me Sim, dando um poder. Está dizendo assim, cara, você pode. Porque Paulo vai falar que ele pode estar rico, pode estar pobre, pode estar cheio de comida, pode estar passando fome, pode estar em qualquer situação. Aí ele fala assim, cara, eu posso passar por tudo, porque é Deus que me fortalece. Eu acho que seria a melhor tradução para nós, mas sim, esse sim, versículo ele sempre ecoa dentro de mim. fechou, agora vamos pra outra. Sonho um sonho. Cara, um sonho. Eu fiz aniversário recentemente, orei por várias coisas. Mas, assim, o sonho meu, eu deixo até em aberto, porque eu não orei por algo específico. A gente ora, né, por mil coisas, assim, celular novo, carro novo, casa nova, lá, lá. Mas meu sonho é, de fato, viver o que Deus tem para mim, sabe? É viver o evangelho na plenitude, ganhar vidas, mostrar esse evangelho maravilhoso que, mesmo ainda com 30 anos, né, essa pequena caminhada ainda me surpreende, me faz chorar todo dia, sabe? Então, assim, é ganhar vidas para Cristo mesmo, é mostrar o evangelho pleno, assim, é viver o sonho de Deus mesmo. Não te dou uma fórmula pronta, porque Deus não me deu uma fórmula pronta, queria Aham, muito, mas estar com Ele e viver o que Ele tem para mim é o meu maior sonho. É top. isso. Como você vê o Lua daqui 10 anos? Cara, como eu me vejo daqui 10 anos, é um Parecendo pouco entrevista daquele. de emprego, tá ligado? A gente vê isso, eu puxo um pouco desse última resposta. Como eu me vejo daqui 10 anos? Cara, eu vejo que Deus tem me chamado no ministério um pouco profético, assim, profético evangelístico. Eu não sei exatamente aonde ele quer me ver, eu não sei exatamente Sim, aonde ele quer me pôr, mas eu quero mover nisso com Deus, sabe? Eu quero, de fato, ganhar mais corpo nisso, ganhar mais entendimento nisso, ser usado mais profundamente nisso. é, Deus vai me dar as respostas, tenho certeza, mas eu quero, quem sabe, liderar aí uma voz, liderar um movimento, liderar alguma coisa, mas, de fato, eu quero ainda continuar servindo, com certeza, é o mais importante. sim, sim, sim. Top. Igreja. Igreja? Em uma palavra, igreja. Cara, igreja é o corpo. Corpo. É essa a definição. Para mim, como Cristo é a cabeça, não tem. A gente tem um movimento crescente de desigrejado, etc e tal, mas, cara, se Deus vai fazer uma coisa, se Jesus vai fazer uma coisa no mundo, é na igreja, sabe? Top. Eu gosto muito de uma frase que eu não sei quem falou, mas sempre ecoa, eu sempre uso ela em abertura, em pregação, eu falo assim, a igreja é o lugar mais parecido do céu na terra. É a É, coisinha mais próxima do céu que a gente tem aqui na terra. Porque é ali onde Deus tem liberdade, ali onde tem oração dos santos, é ali onde pessoas são curadas. E detalhe, é ali onde os imperfeitos são sim. aperfeiçoados. Você não vê uma pessoa sendo aperfeiçoada numa prefeitura, você não vê uma pessoa sendo aperfeiçoada numa venda de carro, você não vê uma pessoa sendo aperfeiçoada num escritório, você não vê até dentro de casa, talvez, né? Mas ali na igreja, cara, você vê uma pessoa sendo aperfeiçoada, você vê uma pessoa entrando.
hoje querendo se matar, e amanhã ela tá pregando pra uma pessoa que tá querendo se matar, entendeu? Sim, Então, isso é o insano de Deus, assim, é o corpo de Cristo, de fato. Assim como Cristo teve as feridas dele saradas, ele sara a igreja é. hoje, sabe? É É a onde noiva. é onde os doentes são curados, né, mano. Exato, é o corpo, é o Muito corpo. bom. E o corpo, É, cara, a gente tem machucado no corpo, entendeu? A gente se machuca, o corpo ele vai se machucar, a igreja ela vai se machucar. Uma hora eu não vou concordar com o Marco, mas uma hora eu não vou, um vai se machucar com o outro. Mas o mais importante é que na igreja eu tenho o poder, cara, a capacidade de te perdoar, da gente chegar no mesmo linha de raciocínio e do Espírito tratar yes, nós dois, entendeu? yes. Se é num trabalho, talvez eu vou virar a cara com você, não vou querer mais te olhar, não vou pegar café na hora que você for, não vou buscar água junto com você. Mas na igreja, eu tenho a capacidade de tirar o meu ego, de me despir e falar, Marlon, me desculpa, nós erramos, eu errei, você errou, bora pro próximo, entendeu? É isso. Sim, sim, muito bom, muito bom. Mano, eu acho que é isso, deu aí mais ou menos o Ah, tempo que foi a gente fácil. combinou de gravação, foi na verdade foi muito bom, velho, muito gostoso estar aqui, né, Legal, ouvir a legal. galera e tal. Espero que você que esteja ouvindo no Spotify tenha gostado, né. Compartilha com Muito mais bom, cara. pessoas, se a gente falou alguma coisa aqui que fez sentido, que pôde te ajudar, Tem né, alguma talvez coisa pode errada, manda também, né? talvez pode ajudar mais pessoas, inclusive a gente não sabe. No YouTube também compartilha, ajuda esse canal a Amém. crescer, deixa o like, se inscreve, porque assim a gente consegue propagar, né, mais a mensagem do evangelho, visto que no meio das mídias sociais da internet hoje está se propagando tantas coisas que não são verdadeiras e que não trazem vida eterna e que não salvam, porque nós, como cristãos, não devemos nos posicionar para alcançar mais vidas. Então nós esperamos que você, assim como a gente está se posicionando, compartilhe essa mensagem para chegar a mais pessoas. E é isso. Legal. Fechou. Valeu, Luan. Um É abração, Deus nóis. abençoe, Vamos tamo tirar, junto. vamos tirar, vou tirar uma foto pro Instagram aqui, né? Lógico. Se você não segue no meu Instagram, galera, ó, é @marlonjonathan com dois L's, igual tá aqui, ó. Dois L's e Jonathan. E Legal. se você não segue o Luan lá no Instagram dele, pode seguir. Qual que é o seu Instagram, Luan? Falei pra galera. Meu nome é meio complicado, tem um H, LH. Minha mãe, obrigado, mãe. LHUAN Bueno. Então, LH É. Bueno. Tá Mas igual você aqui, coloca tá aí, igual né? no O Mar vídeo. vai Se você colocar. tá no Ele é o vídeo, blogueirinho. se tá no vídeo ali, tá vendo, mas eu vou colocar pra vocês aqui É também. isso. Segue eu no YouTube aqui, né, Marlon Jantos. Eu tenho um canal também que eu falo sobre Orlando, sobre Europa, né, que eu vejo que é um trabalho missionário pra alcançar mais pessoas, chama Marlon na Europa. Se No você próximo, quiser Mar me seguir. ensina a perguntar para ele aí sobre a Irlanda. Eu faço É, as perguntas. quem vai me entrevistar na próxima, hein? É muito bom. Mas valeu, galera. Legal. Fechou. É nóis. Tamo junto. Falou. É Valeu. nóis.